Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ainda na alegria do Cristo ressuscitado, celebramos este segundo domingo da Páscoa do Senhor, recordando que este domingo, de modo especial, contemplamos a misericórdia do Senhor. Esta misericórdia que, como bem descrita pelo Senhor, busca a ovelha perdida. Alegra-se com a conversão daqueles que voltam ao Senhor, mas também esta misericórdia, para que seja de fato derramada sobre nossa vida, exige-nos que sejamos misericordiosos. Aqueles que têm o coração duro para o outro, para o próximo, também não têm o coração amável, sincero para Deus. E aqui entramos no tema central do Evangelho, do Santo Evangelho de hoje, a importância do testemunho. Naquele sábado santo, na madrugada, já na entrada do domingo, quando o Senhor ressuscita, na primeira hora da manhã, as mulheres vão ao túmulo para terminar o serviço de embalsamamento que não puderam fazer na sexta-feira por ser dia sagrado. E elas encontram o túmulo vazio. E o anjo lhes diz: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ressuscitou conforme disse. As mulheres, como bem ouvimos no domingo passado, correm para dar a notícia aos discípulos, que estão como fechados dentro de uma casa com medo da perseguição. Porque perseguiram e mataram Jesus, eles também já se colocavam como aqueles que seriam na sequência mortos pelas autoridades. E as mulheres narram o que viram: o túmulo vazio, e os anjos dizendo: não está aqui, ressuscitou conforme disse. O que dizem os evangelhos? Que os discípulos imaginaram ou pensaram que estas mulheres estivessem variando. Eles não confiaram no testemunho delas. Agora nos encontramos no próximo domingo, primeiro dia da semana, e estão de novo os discípulos com portas fechadas, escondidos. Já ouviram o testemunho das mulheres. Eles já ouviram também o testemunho de Pedro e João, que viram o túmulo vazio. E ainda não creem. E o Senhor, como bem ouvimos hoje, aparece para eles em corpo, alma, ressuscitado, com todo o seu esplendor e divindade. E para que não pensassem que fosse um fantasma ou uma alucinação, ele come e bebe com eles. E então, diz o evangelista João, os discípulos se alegraram. Mas esta alegria ficou entre eles, porque entre eles também não estava um dos discípulos, Tomé. E Tomé vai passar para o imaginário popular como a figura do incrédulo, como aquele que quer ver para crer. Mas há bem mais aqui na figura de Tomé. Há aqui a questão do testemunho. Os discípulos contam a Tomé, que não estava: nós vimos o Senhor. E Tomé deve ter pensado: como é que viram o Senhor e não mudou nada? Continuam aqui, escondidos em uma casa, com medo da perseguição. Aqui estamos fazendo a defesa de Tomé. Tomé não crê porque o testemunho que dão os discípulos não é congruente, não é honesto com aquilo que viram e ouviram. E então
no outro domingo, no próximo domingo para nós, o Senhor novamente encontra os discípulos fechados em uma casa, como bem diz São João, com as portas fechadas. E lá está Tomé. E o Senhor diz: não sejas incrédulo, toque então minhas mãos, meus pés, o meu lado, veja que sou eu, estende a tua mão e coloca, não sejas incrédulo, mas fiel. Novamente aqui, a questão do testemunho. O Senhor aparece pela primeira vez aos discípulos, sopra sobre eles, derrama sobre eles o Espírito Santo, como a promessa de que, entre tantas promessas, de que aqueles a quem eles perdoarem os pecados serão perdoados. Graça e dom do Espírito Santo. E aqueles que os discípulos, não perdoarem os pecados serão retidos, não serão perdoados. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, diz o Senhor. Mas parece que entrou num ouvido e saiu no outro, como nós dizemos. Eles não se sentiram enviados, ou não tiveram a coragem de sair daquela casa fechada. Portanto, provavelmente, Tomé, vendo que o testemunho do que eles falavam e do que eles viviam era diferente, não acreditou. Aqui não se trata de não acreditar em 1, 2 ou 11 testemunhas. Se trata do testemunho da igreja, porque eles eram o início da igreja. Nós sabemos, por São Lucas, que junto às reuniões dos apóstolos, os momentos de oração, os momentos de meditação da palavra de Deus e de preparação do seu apostolado, estava a mãe do Senhor, que segundo a tradição deve ter sido a primeira pessoa que viu seu filho ressuscitado. Portanto, Tomé não crê no testemunho das mulheres, não crê no testemunho dos discípulos, não crê no testemunho, quiçá, de Nossa Senhora. Tomé é a figura bem clara dos nossos tempos, em que a humanidade não crê, porque não vê, naqueles que deveriam ser as testemunhas, o testemunho congruente entre o que crê e o que vive. E quem são aqueles que creem e não vivem de acordo com o que creem? Somos nós. Ainda ontem, ao celebrar em uma das nossas comunidades, nós falávamos um exemplo prático. Muitas vezes a pessoa diz: não fui à missa, não fui à oração, porque me chegou visitas. Ora, faça saber a esta visita que tu crês. Faça saber. Ou como eu digo sempre em linguagem bem simples e corrente, diga: me desculpe, mas eu estou indo para a missa. Estou indo para cumprir a ordem do Senhor. Estou indo para adorar o Senhor. Estou indo para reunir-me com meus irmãos em oração. Esta pessoa, esta visita, ou quem quer que seja, vai, pelo menos, ter o início de cair em si e se perguntar: como é possível que ele creia? Como é possível que ele siga o que manda a religião fundada pelo Senhor? É nestes pequenos gestos, queridos irmãos e irmãs, que damos testemunho do Senhor. Dizer que crê no Senhor, que crê na sua ressurreição, que espera a vida eterna, mas viver como um pagão, que testemunho nós estamos dando? Do mesmo modo, o testemunho que se dá por meio da caridade, da acolhida, do perdão, onde se encontra nos dias de hoje? Como aqueles que não creem e que devem ser levados a crer no Senhor, podem crer se nós não vivemos, se nós não exercitamos a fé, a esperança e a caridade, se nós muitas vezes entre nós mantemos rusgas, brigas, trombas como elefantes,
se nós não suportamos um ao outro, se nós não nos queremos bem, se nós não somos capazes de reconhecer que erramos, como vão crer aqueles que não creem no Senhor? Como vão crer que nós cremos na ressurreição do Senhor e, como dizemos no credo, na vida eterna e na ressurreição da carne, se nós, junto com a fé que o Senhor nos deixou, que nos ensina que temos apenas uma vida neste mundo e depois o julgamento e a ressurreição da carne, se junto com esta fé verdadeira nós ajuntamos outras coisas, outras heresias, se nós aí agregamos outras energias, outros mestres, outras teorias, como vão crer? Como vão crer que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, se nós temos e ajuntamos para nós mestres que ensinam o contrário do Senhor? O testemunho, para ser credível, tem que ser visto não apenas nas palavras, mas nos atos. São João nos diz, ao final deste capítulo 20 do Evangelho que hoje ouvimos, o Senhor fez muitos sinais diante dos discípulos, e não só diante deles. São Paulo vai dizer que ele, o Senhor ressuscitado, comeu, bebeu, andou, caminhou, falou, fez novamente os milagres, maiores ainda que quando estava na sua vida aqui na terra, maiores ainda após a sua ressurreição, a muitos, a mais de 500 de São Paulo. Como nós nos imaginamos neste ambiente em que não vemos os sinais do Senhor, não vemos nem sinais portentosos de milagres, nem vemos a fé cristã ser vivida. A fé se tornou, por um artifício de Satanás, para muitos, uma questão de foro íntimo, em que eu vivo no interior da minha casa, no interior da minha vida, quando a fé envolve sempre ser enviado. O Senhor não deu a fé, não fundou a sua igreja para cada um viver a sua vida em particular e viver esta fé para si, mas para que ela seja comunicada, para que ela seja transmitida, para que ela seja ensinada e, mais importante ainda, para que ela seja vivida. Só assim nós poderemos dizer que, crendo, teremos vida verdadeira em nome de Jesus. São João diz: tudo isso foi escrito, tudo isso foi narrado para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, o Filho de Deus, não um Filho de Deus como nós, mas o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Não recebemos a fé, não recebemos o batismo para que tenhamos uma fé particular, mas para que essa fé seja comunicada e transmitida, e para que os que não creem, vendo a nossa vida, o nosso testemunho e nossas obras, possam também chegar a crer. Para isso é que nós fomos resgatados pelo Senhor. São João, no livro do Apocalipse, ele diz: vi este como que filho de homem, o Senhor ressuscitado, vestido com a túnica comprida, com a faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo eu caí, e ele me disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte, da região dos mortos. É o Senhor quem tem a chave da morte e da região dos mortos. É o Senhor, o Cristo,
que pode nos dar a ressurreição e a vida eterna. Agora, logo mais, quando rezarmos novamente o credo, quando juntos dissermos creio, eu pediria a todos que neste domingo, no qual contamos de forma especial com a misericórdia do Senhor, nós contemplemos bem isto que nós estamos professando. Professar a fé significa dizer com a boca e com o coração: eu creio, nós cremos. E não eu creio nisso e tu crê naquilo. Eu creio, nós cremos. Nós cremos naquilo que nos ensinaram os apóstolos. Nós cremos naquilo que o Senhor ensinou aos apóstolos. Nós cremos naquilo que o Pai mandou o Filho nos ensinar. Que o Senhor nos mantenha fiéis, vigilantes e nos faça verdadeiras testemunhas de seu Filho ressuscitado, para que aqueles que não creem possam crer também por meio do nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.